Olha, tem uma pergunta que está circulando em muitos ambientes de fé, e ela parece simples, mas divide opiniões de uma forma bem profunda. Qual seria? A experiência de aceitar Jesus como Salvador e a de ser batizado no Espírito Santo são a mesma coisa? Tipo, um evento só, um pacote completo ali no momento da conversão? Ah, sim. Essa é uma questão clássica. E para muita gente, a ideia de ser uma coisa só parece mais limpa, mais direta, né? Exatamente. Só que hoje a gente vai se debruçar sobre um material que vai na direção, assim, completamente oposta. E qual é a nossa fonte? É um texto de um autor chamado Presbítero Marcos Benedito. O título é Pregando em Verdades. E ele argumenta, sabe, com unhas e dentes, que são duas experiências totalmente distintas. E que confundir as duas é um erro grave. Entendi. Então, nossa missão aqui é dissecar a lógica dele, entender como ele usa os textos bíblicos para separar o que seria o novo nascimento do que ele chama de revestimento de poder. E por que isso seria tão importante para ele, né? Isso, porque para ele essa distinção é uma questão tipo de vida ou morte para a igreja. E é bom situar essa discussão. O argumento do Benedito, ele não surge do nada, né? Ele se alinha muito com uma corrente teológica, principalmente a pentecostal clássica, que sempre fez essa separação. Certo. Enquanto outras tradições, tipo muitas correntes reformadas, veem a recepção do Espírito como parte inseparável da regeneração, do novo nascimento. Então o que a gente faz hoje é focar no argumento dele. Isso. Vamos mergulhar especificamente na construção do argumento do Benedito, para entender a estrutura e as evidências que ele usa. Para ele, isso não é um detalhe teológico. Define se um cristão é apenas salvo ou se ele é efetivamente capacitado. Ok, então vamos lá. O ponto de partida dele é a finalidade de cada experiência. Ele começa dizendo que aceitar Jesus, o ato da conversão, tem um propósito muito claro. Que é a salvação? Exato. A salvação da alma, o novo nascimento, e ele se apoia em passagens que são, assim, pilares da fé cristã. Ele cita, por exemplo, João 3,5. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Um clássico. E também Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A leitura dele é que aqui está o ingresso, o passaporte. É o começo de tudo. Exatamente. Ele estabelece essa base para daí construir o contraste. Se a salvação é sobre para onde você vai, o batismo no Espírito Santo, na visão dele, é sobre como você vive aqui. Agora. Um revestimento de poder, como ele chama. Isso, um revestimento de poder para o serviço, para o testemunho. E o exemplo que ele considera assim a pedra angular do argumento dele é Jesus falando com os discípulos depois da ressurreição. E aqui está o ponto crucial. Aqui está. Para o Benedito, esses homens já eram crentes, já eram salvos. Eles largaram tudo, seguiram Jesus por 3 anos e mesmo assim, Jesus diz a eles lá em Atos capítulo 1, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E logo em seguida vem aquela promessa famosa de Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Isso. Isso levanta uma questão que o autor explora bastante, né? Se eles já eram salvos, se já tinham até sido enviados para pregar antes, por que essa espera? Por que essa necessidade de um algo a mais? E a resposta dele é essa distinção. A salvação deu a eles a vida eterna, mas esse batismo no Espírito daria o poder terreno. Faz sentido, dentro da lógica dele. Com certeza. A lógica é, se as duas coisas fossem idênticas, a ordem de Jesus para eles esperarem em Jerusalém por esse poder seria redundante. Não faria sentido. Então só isso já estabeleceria que são duas graças diferentes. Para ele, sim. Uma para garantir o céu, outra para capacitar na terra. Ele até argumenta que os discípulos antes do Pentecostes eram sinceros, mas medrosos. Pedro negando Jesus é o grande exemplo. E depois? Depois do Pentecostes, eles se tornam ousados.
confrontam as autoridades. A variável que mudou, segundo o texto do Benedito, foi exatamente esse revestimento de poder. Ok, e é a partir daí que ele mergulha no que seriam as provas práticas, os estudos de caso dentro do Novo Testamento, para mostrar que esse padrão se repete? E ele começa com uma aparente contradição, que é, de fato, fascinante. Que é a cena de João capítulo 20. Isso. Jesus ressuscitado aparece, sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. O Benedito interpreta isso como o momento da regeneração deles, o nascer do Espírito que garantiu a salvação. E a tensão que ele cria é imediata, porque logo depois, no Evangelho de Lucas, vem aquela ordem que a gente já mencionou. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A pergunta que o autor deixa no ar é forte, né? Se Jesus já deu o Espírito com um sopro, por que mandar eles esperarem para serem revestidos dele? E a forma como ele resolve esse quebra-cabeça é a espinha dorsal do argumento dele todo. Que seria? O sopro em João 20 deu a eles vida espiritual. A espera por Pentecostes era para lhes dar poder espiritual. São duas ações distintas do mesmo Espírito. Entendi. E ele não para só na história dos 12 apóstolos, né? Ele vai para o livro de Atos para mostrar que isso não foi um evento único, mas um padrão. Exato. E o caso dos samaritanos em Atos capítulo 8 é um exemplo que ele usa com muita força. Ele apresenta quase como uma prova de laboratório. É bem isso. A narrativa é a seguinte: Filipe, o evangelista, vai a Samaria, prega, as pessoas creem e são batizadas em água. A cidade está em festa. Pela lógica da experiência única, estaria tudo completo, certo? Certo. Mas o texto de Atos, capítulo 8, diz explicitamente que o Espírito Santo sobre nenhum deles tinha ainda descido. Nossa, é bem direto. É muito direto. A notícia chega aos apóstolos em Jerusalém, que enviam Pedro e João. Eles chegam lá, oram, impõem as mãos sobre os novos crentes para que recebessem o Espírito Santo. Para o Benedito, a sequência aqui é irrefutável. Primeiro, conversão. Isso, fé e batismo em água. E depois, um evento separado para o recebimento do poder do Espírito. Mas essa parece ser a evidência mais linear que ele apresenta. Existe alguma outra forma de interpretar essa passagem ou o texto é tão direto assim? Olha, é um ponto de debate teológico, claro. Uma interpretação alternativa, por exemplo, sugere que esse foi um momento histórico único. Como assim? Como os samaritanos eram um grupo, digamos, à parte dos judeus, talvez fosse necessário que os apóstolos, a liderança original, confirmassem a entrada deles na igreja, validando que o Espírito estava sendo derramado também sobre eles. Ah, entendi. Então não seria um padrão para todos, mas uma confirmação apostólica específica. Exatamente. Mas o Benedito, claro, rejeita essa leitura. Para ele, esse é o modelo normativo, o padrão a ser seguido. Salvação primeiro, capacitação depois. E ele continua nesse ritmo. O próximo caso que ele aborda é o do próprio apóstolo Paulo. Exato. A conversão de Paulo na estrada de Damasco em Atos 9 é talvez a mais dramática da Bíblia. Encontro com Jesus, luz do céu. É inegável que ali ele se converteu. Foi salvo. Sem dúvida. Contudo, o texto do Benedito faz questão de sublinhar que Paulo passa 3 dias cego em oração e só depois um discípulo chamado Ananias é enviado a ele. Ananias impõe as mãos sobre Paulo para que ele recupere a vista e, nas palavras do texto, para que seja cheio do Espírito Santo. De novo, a lacuna de tempo. Se tudo acontecesse na conversão na estrada, por que a necessidade da visita de Ananias dias depois para essa finalidade específica? É um padrão consistente no argumento dele. Mas ele parece guardar o que considera a prova final para o caso dos discípulos de Éfeso. Assim, em Atos 19. Para ele, esse é o checkmate. Paulo chega em Éfeso e encontra um grupo de discípulos. A primeira pergunta que ele faz não é: vocês foram batizados? Ou vocês guardam os mandamentos? A pergunta é: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E a análise que o Benedito faz disso é muito direta. Muito. O simples fato de a pergunta poder ser feita já prova que são duas coisas diferentes.
Se crer e receber o Espírito fossem a mesma experiência automática, a pergunta de Paulo seria absurda. Seria como perguntar a alguém que está comendo: você já comeu enquanto come? Exatamente. Para o Benedito, a pergunta de Paulo pressupõe que é perfeitamente possível ser um crente, um discípulo, e ainda não ter passado pela experiência do batismo no Espírito Santo. Ok, ele constrói o caso dele com base nessas narrativas uma a uma. E, a partir daí, o texto parece dar uma guinada. Ele sai da interpretação bíblica e entra numa análise quase sociológica da igreja. Sim, ele começa a questionar. Se na visão dele a Bíblia é tão clara, por que tantos líderes e denominações ensinariam o contrário? Qual seria a motivação por trás da ideia de que tudo é uma coisa só? E essa é a parte mais provocativa do texto dele, sem dúvida. Ele sugere que as motivações não são puramente teológicas, são também pragmáticas e até institucionais. Ele lista algumas razões, né? 4 razões principais. A primeira, segundo ele, é para não confrontar a ausência de poder espiritual na comunidade. Como assim? Ele argumenta que se uma igreja não vê manifestações de dons, curas ou uma ousadia sobrenatural, é mais fácil dizer que o Espírito já está aí de forma quieta do que admitir que falta algo que deveria ser buscado. Ou seja, seria uma forma de justificar uma experiência cristã mais morna, digamos. Uma autoproteção institucional. Essa é exatamente a linha de raciocínio dele. A segunda motivação que ele aponta é ainda mais forte: manter os membros dependentes da liderança. Ah, isso é pesado. O argumento dele é que o batismo no Espírito Santo, como descrito em Coríntios, distribui dons a cada um individualmente. Um membro que profetiza, que tem um dom, que tem ousadia para evangelizar por conta própria, ele se torna menos passivo, menos dependente de uma figura pastoral centralizada. Na visão do Benedito, um povo capacitado pelo Espírito é mais difícil de controlar. Ele certamente enquadra dessa forma. Claro, alguém com a visão contrária diria que a intenção não é controle, mas sim manter a ordem, a unidade doutrinária. Evitar o caos. Isso, evitar o caos ou a criação de uma elite espiritual de supercrentes, sabe? Mas para o Benedito, o risco do controle humano é maior que o risco da desordem espiritual. E as outras duas razões, a terceira é uma extensão da segunda. Evitar manifestações espirituais que fogem ao controle humano. Onde o espírito age livremente segundo o autor, não há monopólio. Ele relembra a promessa de Atos de que Deus derramaria seu espírito sobre toda a carne, não só sobre um clero selecionado. E a última? A quarta e última é que a teologia unificada produz um evangelho mais confortável, que dispensa uma busca intensa. Buscar o batismo no Espírito, na visão dele, exige sede, oração, persistência. Ele usa aquela fala de Jesus, né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Exato. Ensinar que tudo já foi recebido na conversão elimina essa jornada de busca, essa sede por mais. E isso, para ele, leva à acomodação espiritual. Então, depois de tudo isso, qual é o saldo final para ele? O que está em jogo? Qual o custo na prática de se confundir essas duas experiências? O que uma igreja perde com isso? É aí que ele amarra todas as pontas. Para ele, a perda é imensa. Ele lista o que uma igreja sem essa busca ativa pelo poder do Espírito deixa de ter. Ousadia para testemunhar, um temor a Deus que gera obediência real, iniciativa espiritual nos membros e, de forma crucial, autoridade para vencer o pecado no dia a dia. A conclusão dele é taxativa. Ele não diz que é só um erro teológico. A frase que ele usa é que se trata de uma estratégia que esvazia a igreja de poder, transforma crentes em espectadores e substitui o mover de Deus por estruturas humanas. altera a própria natureza da participação na vida da igreja. Exatamente. A dicotomia que ele estabelece no final é esta. Aceitar Jesus gera salvação, garante o destino eterno, mas o batismo no Espírito Santo para ele gera transformação, ousadia e autoridade. Capacita a pessoa para a sua missão presente. E ele encerra o texto com essa imagem evocando o início da igreja em Atos. Isso.
Ele diz que o que falta hoje não são melhores estratégias ou discursos mais eloquentes. O que falta é o fogo do Espírito, o mesmo poder que, segundo ele, foi prometido e que transformou aquele grupo de homens amedrontados nos apóstolos que abalaram o mundo. Para ele, essa é a essência que precisa ser resgatado. Recapitulando, então. Nossa análise do texto de Marcos Benedito nos mostrou um argumento construído passo a passo para diferenciar a conversão do batismo no Espírito Santo. Para ele, a primeira é sobre salvação, a segunda sobre poder para o serviço. E ele usa uma série de exemplos do livro de Atos para sustentar que são duas experiências cronologicamente e funcionalmente distintas. E alega que a unificação delas, no fim das contas, enfraquece a igreja. Isso tudo levanta uma questão importante que o texto deixa para reflexão. A argumentação do Benedito foca muito na ideia de poder e ousadia para o testemunho e a vida cristã individual. Certo. Isso nos leva a pensar, se a gente extrapolar essa ideia para o coletivo, qual seria o impacto prático dessa capacitação na forma como uma comunidade de fé interage com os desafios da sociedade hoje? É uma boa pergunta. Como esse conceito de poder espiritual, como ele o define, dialoga ou talvez até entra em conflito com as noções contemporâneas de influência, de liderança e de mudança social que a gente vê no mundo secular. É um ponto que fica, assim, para se ponderar.